Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. O RPR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 35,05. Lembrando que esse é um fundo de base R$ 100. Esse fundo já vem depreciado, vem caindo, e recentemente, após o último anúncio de dividendos, caiu novamente. Daqui a pouco eu falo um pouco mais, na minha opinião, o que está gerando essas quedas desse fundo. Esse fundo entregou de dividendo 25% aí nos últimos 12 meses. Mas atenção, cuidado e aviso, todo esse dividendo entregue aqui é para quem tem um fundo nessas bases depreciadas. Quem tem um fundo lá na sua cotação na base 100, 80, 90, 70 reais, não está recebendo todo esse dividendo. Inclusive, o dividendo entregue baseado numa cotação de 70, 80, 90 reais é muito longe de ser um dividendo desse aqui. Atualmente, o fundo se encontra a um PVP de 0,35. Isso significa que ele está com 65% de desconto. E é um fundo que está com a liquidez até que mediana, quase uma liquidez alta. Atualmente ele vem negociando uma média de 840 mil por dia. E esse fundo vem de uma variação negativa de menos 50%, a menos 49,75% nos últimos 12 meses. Ou seja, o fundo caiu pela metade aí nesse último ano, né? Então o que a gente vê no sentido de cotação? Esse é um fundo que ele tem um histórico um pouco maior do que aqui apresentado. Ele surgiu depois da situação pandêmica lá de março de 2020. E ele surgiu em um momento em que estava tendo muita inflação, principalmente IGPM. E esse fundo ele era altamente indexado a IGPM. Em razão disso, esse fundo era negociado com muito ágio. Tinha um momento que fundos de papel, de base 100, eram negociados muito acima do que valiam. Um momento ali que, teoricamente, a gente poderia considerar que os fundos eram muito caros, né? Então esse fundo chegou a ficar ali perto de 140, 135 reais, 120 reais durante um bom período ali, ó. Até que começou a ocorrer o arrefecimento dos fundos. Com esse fundo não foi diferente. E pelo menos até o final de 2023, o fundo estava sendo negociado ali dentro, entre aspas, da normalidade ali, no seu VP próximo de 100 reais. Continuou em queda, momento em que houve queda aí de todo o mercado. Com esse fundo não foi diferente. Dessa vez ele teve as suas cotas ali caindo para patamares próximos de 80 reais. O que também começou a acontecer? Neste momento aqui, a gente vai ver depois que o fundo chegou a entregar dividendos muito astronômicos. Parte disso porque a inflação estava disparada e parte disso que, entre aspas, por sorte, o fundo era indexado a IGPM, então o fundo já entregou um dividendo muito alto e muito mais alto do que o normal por causa do IGPM. Nesse interstício, o fundo começou a enfrentar dificuldades. As suas distribuições começaram a cair e com isso, à medida que vai caindo as suas distribuições, a cotação vai caindo atrás. Tempos atrás, quando o fundo começou a anunciar um dividendo menor, ele estava nessa faixa de 60 reais e eu disse, olha, eu acredito que esse fundo vai cair para patamares próximos de 40, 45 reais. Agora, recentemente, ele diminuiu novamente seu patamar de distribuição. Então, a gente vê que as suas cotações já estão abaixo dos 40. Atualmente, ó, nesses 30 e poucos reais, e isso aqui é reflexo desse último dividendo. A gente vai ver novamente que os dividendos vêm caindo, e novamente houve uma nova queda. Lá nos momentos de comentário que eu dou a minha opinião, eu vou tentar falar um pouco mais sobre isso. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral. Ele é um fundo com mandato híbrido. Ele é um fundo de segmento aí híbrido, ele é um fundo de papel por prazo indeterminado e é um fundo de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que conta ali com mais de 70 mil cotistas, mas o número de cotistas vem reduzindo aí. Muitas pessoas estão fugindo do fundo, né? Eu acredito que agora não seria um momento mais adequado para se desposicionar do fundo. Para quem não gostou da posição do fundo, deveria ter se desposicionado há coisa de 2, 3 anos atrás,
quando a gestão mudou um pouco o foco dos seus investimentos. Eu vou falar disso lá dentro do seu relatório gerencial. Atualmente o fundo conta ali com mais de 11 milhões e 700 mil cotas emitidas. Ele é um fundo que está sendo avaliado próximo de 100. Então o fenômeno da marcação a mercado nesse fundo ali não está atingindo o fundo, né? Se esse fundo estivesse sendo marcado a mercado, seus ativos internos, ele estaria sendo marcado ali muito menos do que esses 100 reais. Ele vale atualmente aí 1 bilhão 170 milhões no valor de mercado, e o último dividendo entregue pelo fundo foi de 40 centavos. Nesse patamar aqui de dividendo, eu acredito que a cotação vai ficar entre 30 e 33 reais no máximo, tá? Se esse dividendo começar a melhorar, aumentar, eu acredito que a cotação vem atrás e começa a subir também, mesmo que de forma tímida, né? Aguardemos aí. Continuando aqui no site, a gente vê agora sobre o critério de rentabilidade. Desde que ocorreu aquela queda gigantesca lá no final de 2024, a gente vê que a rentabilidade do fundo foi afetada, né? Nesse momento que o fundo começou a sofrer com as quedas, ele saiu de um patamar de rentabilidade ali bacana, aceitável, e atualmente chegou a converter para uma rentabilidade negativa. Então, note o seguinte, esse fundo ele está com R$ 65 de desconto, 65% de desconto. E a sua rentabilidade está negativa, menos 30. O que significa que minimamente o fundo entregou pelo menos um 35% de rentabilidade ali para amenizar as quedas, tá? Mas ainda assim ele vem com rentabilidade ruim de menos 28. O CDI bruto vem ali com 59, o IPCA 36, o IFIX 25 e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, nesse período vem ali com 66% de rentabilidade. Continuando no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo, e aqui eu faço aquele alerta. Nesse momento aqui, era um momento que a gente viu que o fundo estava sendo negociado a patamares de 140, 130, 120 reais. Mesmo no momento que o fundo estava, entre aspas, muito careiro, o dividend yield desse período era de no mínimo 1,5%, 2%, beirando até 2,5% de dividend yield. Então, nesse momento aqui, ele entregava um dividendo muito elevado e, com isso, as cotações estavam muito elevadas. Se agora ele entrega um dividend yield muito baixo, as cotações são muito baixas. Mas, amor, o dividend yield dele atual está na casa ali de 1%. Ora, enquanto ele estiver com esse dividendo nessa casa de 1%, quanto mais o dividendo for caindo, a cotação vai acompanhando para que ele acompanhe, no mínimo, esse 1% aí. Inclusive, eu acho que vai continuar tendo ajustes para que esse fundo entregue até um pouco mais de 1% aí, porque o mercado ainda enxerga um fundo arriscado, né? Nominalmente dizendo, a gente volta novamente. Nesse atual momento, o mínimo que esse fundo, se estivesse saudável, deveria estar entregando, né? Era R$1, R$1,15, R$1,20, né? Teoricamente, pelo risco que esse fundo carrega, um fundo de base 100, era para estar entregando entre R$1,20, R$1,25, R$1,10, né? No mínimo. E lembra que esse fundo já chegou a entregar R$1,50, R$2, até mais de R$3. Então, como atualmente a gente vai vendo esses cortes nos seus dividendos, né? Ele já começou a ter queda na sua cotação quando ele estava aqui, ó, 87, 88, 88, 81. Quando caiu daqui para cá, você vai ver que nesses momentos aqui a cotação caiu. Aí 82, 81, 80, outro corte, ó, para 69. Aí outro corte para 45. E agora ele caiu para 40. Então, caiu para 40, teve meio que reflexo imediato das cotações e a cotação caiu abaixo dos R$40 para que o dividendo seja um dividendo atrativo, né? Então, esse patamar de 40 centavos aí, frente à cotação atual de R$35, ele vai entregar um dividend yield ali de 1,14. Então, eu acho que pode ser que caia até um pouquinho mais. Por isso que eu disse que entre 30 e 35, 30 e 33 reais, eu acho que é um range aí que a cotação pode se acomodar se o fundo continuar entregando 40 centavos, né? Então, agora, recente, no dia 31/7, o fundo anunciou seus dividendos. Ele vai pagar no dia 14 de agosto essa quantia aí de 40 centavos. Como esse vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência, certamente quando esse vídeo for ao ar, esse valor já vai ter sido pago ali, né? Então, aguardemos para ver se as próximas entregas vão se manter nesse patamar de 40. Se elas continuarem mantidas ou caindo, a cotação, na minha humilde opinião, vai caindo também. E se esse dividendo começar a ter uma melhoria, começar aumentando aí, acredito eu que a cotação também vá subindo minimamente. Então, aguardemos para ver o que pode acontecer. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito deste fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação aí para o nosso canal, um apoio financeiro.
pode fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso canal é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro é o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro do nosso canal, além de vocês nos apoiarem, você vai ter ali acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades. É uma planilha barata, acessível e que vai nos ajudar imensamente. Na aquisição dessa planilha, além de ela te indicar, qual o melhor ativo para comprar, te ajudar de inúmeras maneiras, você comprando a planilha, você apoia o nosso canal financeiramente. Então, desde já, muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books aí de ótima qualidade. São e-books baratos, com conteúdo muito agregador. Na aquisição dos e-books, além de você adquirir um ótimo produto, também é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Então aqui a gente chega no relatório gerencial. Esse relatório saiu agora bem fresquinho, saiu praticamente na data que eu estou gravando o vídeo. Então é um relatório mais recente aí, entregue pela gestão, mas é um relatório que está com defasagem de 1 mês em relação aos acontecimentos. Tanto que as informações desse relatório são referentes ao dividendo lá que ele pagou de 45 centavos ainda. Não é o dividendo que eles reduziram para 40 centavos. Aqui a gente consegue ver sobre as taxas cobradas pela gestão. Ele cobra 0,25% de administração, 0,95% de gestão e mais 20% de performance se bater IPCA mais 7%. Então, são taxas que inicialmente são taxas careiras, mas a gente vai ver lá na prática o que essas despesas estão representando aí frente às receitas do fundo. Aqui a gestão fala em relação aos suas últimas movimentações. Eu vou dar um zoom um pouco maior aqui para que a gente veja o que foi dito pela gestora aqui, Então eles falam o seguinte: o empreendimento Mar à Vista alcançou a marca de 161 milhões de vendas. A operação para aporte de um investidor no empreendimento Mariana Maria foi concluída, o que trará um alívio total de caixa para o fundo de 18 milhões, dentro do cronograma esperado de obras de ao menos 1 milhão por mês. As obras do empreendimento Paulo Afonso e Terras Altas na fase 1 seguem dentro do cronograma esperado de término. Devido à dificuldade de desligamento das últimas unidades do Operação Pardini, estamos renegociando a operação com o empreendedor para que seja paga em parcelas sucessivas de 36 vezes, o que deve melhorar a posição de caixa do fundo no curto prazo. E as obras da Operação Nilo foram retomadas e têm previsão de término dentro do ano de 2025. Os valores foram aportados em julho e estarão constantes do relatório do próximo mês. Então não vai estar constando aqui agora, mas já vai vir nos relatórios do próximo mês. Lembrando, esse relatório aqui é referente a junho e os valores foram pagos em julho. E como eles fecharam ali no finalzinho do mês, já tem um pouco de informação de julho que vai vir no próximo relatório, Continuando aqui, ele fala sobre situações macro, sobre situações tanto externo quanto interno, Essa parte eu vou pular, mas eu sugiro que se você... qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma olhada nessa parte aí com atenção. Continuando aqui, a gente vê informações aqui sobre os últimos valores. Inclusive, na data de fechamento do relatório gerencial, o fundo estava a R$40. Não tinha ainda tido a queda para os atualmente mais ou menos R$35, E o último dividendo aqui de referência era o dividendo de 45 centavos. Como eu havia dito, ainda não é o dividendo frente a esse dividendo mais atual de 40, O número de cotistas atual do fundo é de 73 mil cotistas. E agora eles estão trazendo aqui o que o fundo vem fazendo, segundo a gestão. Eles estão pegando parte das distribuições e estão usando para tentar terminar as obras daí. E aí, com isso, ele diminui momentaneamente os dividendos pagos, mas ele tenta resolver essas questões aí de obras aí, o desenvolvimento de obras aí, para que isso traga um retorno aí no horizonte de curto e médio prazo. Então, é o seguinte, o que ele aportou nesse mês, 3 milhões e 800 no Mar à Vista, 50 mil no de Paula, por enquanto ele não aportou em Nilo, Mariana Maria, 1 milhão, Terras Altas, 800 mil, Paulo Afonso, 100 mil, Five Senses, 1 milhão e 100, e aí esses aqui não tiveram aporte, Nova Souza, Nilo, Barbosa, Riacho Doce, então note que teve um aporte ali de 59 centavos, E o que falta ainda para aportar? Ainda falta aportar quase 60 milhões de reais aí
Então, ele está pegando recursos e jogando para os aportes, né? Então, se a gente pegar que o fundo distribuiu nesse mês aqui, né, 45 centavos mais esse aporte aqui de 60, é aquilo que eu falei para vocês, que esse fundo estaria distribuindo mais ou menos R$1, R$1,10, R$1,15, né, R$1,20, R$1,25, seria um dividendo um pouco mais condizente com o risco que o fundo carrega, né? Enfim, aguardemos para ver se essa movimentação da gestão aí consegue voltar a destravar valor e voltar a distribuir dividendos aí mais aceitáveis. Continuando aqui, a gente chega na DRE do fundo, eu vou dar um novo zoom aqui também. Nós vamos perder um pouco de informações aqui dos meses anteriores, tá? Não vai ficar tudo na tela, mas note o seguinte, o quanto o fundo está sofrendo. Julho de 2024, o fundo teve como receitas totais, ó, 12 milhões e 700 aqui. Só de CRIs, 8 milhões, atualização 1 milhão e outras receitas 2 milhões e meio. Olha o quanto que isso está sendo atualmente. Então, atualmente, o que já chegou a ter 12 milhões, quase 13, reduziu nesse último mês aí, ó, para quase 6 milhões. Então, é uma queda muito grande de receita, né? Então, o que antes era 8 milhões e 300, caiu para quase 5 milhões. O que era 1 milhão e 800, caiu para 900 mil. Receita financeira também, provavelmente, praticamente deve ser caixa zerado aí. Então, em compensação, as despesas também reduziram de 1 milhão na média aí, para atualmente na casa de 700 mil. A gente vai ver aqui na prática, né, o que essas despesas representam frente às receitas e vamos observar o seguinte, que vai para o bolso da gestão, são esses dois valores aqui, ó. Aqui a gente vai ver no acumulado dos últimos 12 meses, tá? Então a gente vai calcular esses dois valores e ver o que eles representam, né? Aparentemente, outros custos e despesas, eu não acredito que isso aqui seja performance, tá? Eu vou calcular só esses dois, mas vou calcular também se esse aqui entrasse como fosse performance, para a gente ver o que está representando aí as despesas frente às receitas. Então, nos últimos 12 meses, vamos calcular primeiro se esse valor aqui for performance. 10 milhões 493 mil, que eu vou arredondar para 494. Esse valor aqui vezes 100, dividido por 126 milhões 150. Então, se isso aqui for performance, a taxa do fundo está na casa de 8,31%, o que está dentro, para mim, né, na minha opinião, dentro da normalidade. Agora vamos calcular aqui, ó, 1.942 mais 7 milhões 380. A gente vê que as despesas ali estão entre 9 milhões 322. Esse valor vezes 100, dividido por 126 milhões 150 mil. Então a gente vê que as taxas do fundo reduzem para 7,38%. Então entre 8,5% e 7,5%, eu considero ser até que no quesito. Eu considero que no quesito de taxa, são taxas aceitáveis. Aqui a gestão continua falando, ok? No mês de junho, o fundo registrou um recebimento caixa de 71 centavos. Desse valor, 20 centavos foram amortizações que eles usaram lá para colocar lá nas obras, né? O resultado caixa foi ajustado para 51 e eles distribuíram 45 centavos. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta nesse vídeo aqui você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e para a gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos, se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós. E aí, você já conhecia esse fundo imobiliário? Você acha que esses últimos movimentos da gestão é um movimento assertivo ou é um movimento ruim? A gestão tentou fazer um movimento aí de meio que cisão do fundo e etc, né? Meio que separar o joio do trigo, separar as coisas boas, as coisas ruins do fundo. Esse movimento foi negado pelo mercado, né? Os cotistas não aprovaram. E a opção da gestão foi começar a reduzir dividendos para aportar dinheiro em obras, para ver se essas obras aí finalizam, para que o fundo, entre aspas, volte na normalidade. A própria gestão, de certa maneira, já fez minha culpa, dizendo que errou. Quando me posicionei nesse fundo, eu gostava bastante da tese, que era uma tese que o fundo tinha de aportar em loteamentos. Ele tinha bastante tese disso aí. E isso trazia um retorno bem interessante para o fundo, na minha humilde opinião, sem muito risco. Quando o fundo mudou o seu portfólio, começou a investir em multipropriedades, mesmo a gestão dizendo em entrevistas, né, que teoricamente eles não tinham interesse de investir, e depois começaram a investir em propriedades, multipropriedades, e isso começou a tomar um peso grande dentro do portfólio,
essa parte de multipropriedades, junto com o desenvolvimento que eles também começaram a investir, isso de certa maneira, atrelado também com, entre aspas, tá, o cavalo de pau que a economia começou a degringolar de forma muito, muito grave, principalmente para o segmento de construção. Então tudo isso aí fez com que o fundo começasse a ter um resultado muito, muito ruim. Então, o momento de, teoricamente, para quem não gostou, ter se desposicionado do fundo, era quando ele mudou a sua carteira e começou a investir nesse tipo de situação. Quem ficou de lá para cá, na minha humilde opinião, deveria permanecer até agora. Eu fico vendo, tipo assim, recentemente, eu nem sabia que o fundo tinha caído. Há coisa de 2 dias, alguém foi e me marcou. Amor, meu Deus, o que você vai fazer? O fundo caiu de novo. O fundo vem caindo desde os 80, assim, 80, 70, 65, e teoricamente nunca tem fundo. E nos 40, 35, eu particularmente não estou confortável. Não é dizer que eu estou satisfeito, não é dizer que eu vejo uma situação dessa e a gente não fica com medo, receoso e etc, tá? Mas, como eu sempre tento demonstrar, né, eu costumo fazer gestão de risco com meus ativos. Então, toda vez que eu falo de um fundo, né, eu tento ser transparente se eu tenho ou não aquele fundo no meu portfólio. Para quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe que eu tenho esse ativo aqui no meu portfólio e eu, particularmente, não vou vender. Com outras quedas que houve no fundo, eu ainda continuei aportando e recompondo o meu limite de exposição. Esse fundo ele faz parte da carteira pública do canal e também da minha carteira privada. As duas carteiras é reflexo, né? Um espelho da outra, tá? E até a última queda eu ainda comprei mais um pouquinho para recompor o meu limite de exposição. Esse fundo, ele representa da carteira pública do canal 5% de exposição. E dentro de uma carteira geral, é uma exposição pequena. Minha maior posição é essa com 5%. Então, à medida que ele ia caindo, eu comprava mais até que o fundo chegasse aos 5%. A minha carteira de fundos imobiliários, ela está um pouquinho acima dos 20 mil reais. Se essa carteira, que é o limite dela, se essa carteira reduzisse ao ponto de cair e tal, pode até ser que eu continuasse aportando mais um pouquinho nesse fundo, mas por enquanto eu estou confortável com o limite que eu tenho. Eu ainda não vou me expor a esse fundo e tal, né? Aumentar a posição, voltar ao meu limite de exposição. Mas, né? Se eu verificar que o fundo vai apresentar um momento de melhora e tal, e ainda der tempo, pode ser que eu volte e exponha um pouquinho mais. Mas se não, eu estou satisfeito com a posição que eu tenho no fundo hoje. Toda essa problemática que o fundo está enfrentando, isso não é um problema para mim. Eu invisto no fundo para o longuíssimo prazo. Lógico que esse dividendo de 40 centavos, né, para o meu preço que eu tenho nesse fundo, não é um dividendo aceitável. Hoje, o dividend yield que esse fundo está entregando, o yield on cost que esse fundo está entregando, é um yield muito ruim, frente ao potencial, né, que teoricamente era para esse fundo estar entregando o risco que esse fundo eu carrego, né? Mas ainda assim, eu não vou me desfazer, não pretendo vender, ao contrário do que eu fiz com os fundos do HCTR, o Versailles, né? Lá foi uma situação um pouco diferente. Os dois fundos estão passando, as duas gestoras estão passando por problemas, dificuldades. Só que aqui, a gestão se comunica, a gestão explica a sua tese, a gestão fala o que está tentando fazer, e isso para mim minimamente dá o mínimo de credibilidade para que eu pelo menos decida manter a posição. Agora, no HCTR, DEVA, TORD, blá blá blá, você não vê mais as gestoras comunicando. E os seus relatórios gerenciais da gestão parece o nosso Brasil atual, né? Como se a gente estivesse na Suíça. As informações que a gente vê no relatório gerencial é como se tivesse as mil maravilhas lá com fundo, entende? Então, eu particularmente fiquei totalmente insatisfeito porque a gestão se acovardou, a gestão não aparece, a gestão não dá um mínimo de satisfação para os seus cotistas, né? Então, esse tipo de situação por parte do pessoal da DEV, Equitária, HCTR, blá blá blá, isso me deixou. Agora, a dificuldade que esse fundo vem enfrentando aqui, né? Eu vejo como sendo anormalidades que pode acometer um fundo aí. Então, se você investe em um ativo, você tem que estar ciente que esse ativo pode passar por dificuldade. Mesmo que o meu patrimônio nesse fundo vá a zero, isso não vai me preocupar e tal, porque eu sou ciente que isso poderia acabar acontecendo, né? Então, toda vez que você investe em um ativo, você deveria estar ciente que esse tipo de risco, esse tipo de situação pode gerar para você, né? Então, eu tenho fundo, não pretendo me desposicionar, vou carregá-lo aí. O que pode acontecer é o que eu falei para vocês, de talvez eu parar de aportar e não aportar mais. Mas eu não tenho a menor intenção de me desposicionar do fundo. Já, novamente, em relação a DEVA, Versailles, HCTR, blá blá blá, assim que eu tiver uma oportunidade, eu pretendo me desfazer dos ativos lá
ativos que eu não quero mais carregar, nem que seja para o longo prazo aí, não pretendo mais tê-los. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial. Toda essa parte aqui eu vou passar com mais rapidez, porque não teve tantas mudanças em relação aos relatórios anteriores, tá? Eu queria só passar um pouquinho mais de tempo, igual eu passei, falando a minha posição, minha opinião, se eu vou vender ou não, se eu estou muito preocupado ou não, né, em relação a esse fundo, né? Então aqui a gente vê sobre as últimas distribuições do fundo, aqui ele mostra sua liquidez no mercado secundário, a gestão não escondeu que caiu a cotação, não escondeu que o volume de negociação diminuiu, não escondeu que está tendo uma redução do número de cotistas, porque outras gestoras, quando isso aqui começa a acontecer, eles tiram do relatório, né? Por enquanto, a gestora está sendo transparente nesse sentido. Aqui a gente vê a evolução do portfólio, o número de operações, como que está o portfólio atual, que eu nem vou tecer maiores comentários nesse vídeo aqui, porque eu já falei muito sobre isso em vídeos anteriores. A gestão começou a se expor muito à multipropriedade. De certa maneira, isso aqui trouxe um risco, inclusive é o que tem refletido e trazendo bastante problema para o fundo atualmente, né? Então, enfim, né? Continuando aqui no relatório, a gente chega nos indexadores. Atualmente é um fundo que é bem indexado a IPCA, 83% a IPCA. Ele tem ali 3% a IGPM e 13% a CDI. Aqui a gente vê o acompanhamento de obras, né? Uma boa parte do portfólio tem um bom nível de obras, mas esse pequeno percentual do portfólio, isso aqui tem trazido um problema para o fundo. O fundo está tentando finalizar essas obras aqui, ó, principalmente essas que estão em fase aqui mais avançadas, porque isso aqui pode destravar bastante resultado para o fundo, então ele está tentando finalizar essas obras aí. E aqui mais abaixo a gente chega nos ativos do portfólio, né? Eu também não vou tecer maiores comentários nessa parte, mas eu sugiro, se você gostou desse fundo, se você tem o fundo, se você está pensando em vender esse fundo, venha nessa parte final e tente entender o que são os devedores do fundo. O que é esse CRI Atmosfera? É um residencial vertical lá em Ubatuba. Isso é taxa de IPCA mais 11, IPCA mais 14, IPCA mais 11, IPCA mais 11. São taxas muito elevadas, o que traz muito risco. Se são taxas caras, são fundos de alto risco. Quando estava tudo às mil maravilhas, isso aqui entregava um alto retorno. Mas, em contrapartida, um alto risco, né? Enfim, o que foi dado como garantia para esse tipo de dívida? Cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária de SPS, fundo de obra, fundo de reserva, aval dos sócios. Isso aqui é lastreado em CCBs, né? Certificados de crédito bancário aí. Enfim, aqui estão os devedores. Eu sugiro que você pause o vídeo nessa parte aqui e dê uma olhada com atenção. Afinal de contas, né? Você, quando investe em qualquer que seja o ativo, você está colocando o seu dinheiro a risco naquele ativo, né? Então é importante você entender minimamente ali do que se trata, o que está acontecendo ali com o fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações a respeito do RPR11, né? E eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I never answer to no, man, I still go.